biologia B, que são as relações ecológicas, tá? Relações ecológicas, galera, eu acho que é um dos temas que são mais queridinhos aí do Enem. É o tema que não cai, ele despenca no Enem. A Federal costuma gostar bastante de relações ecológicas, mas ela traz as relações ecológicas mais dentro da evolução, às vezes dentro da própria zoologia, mas entender um pouco de relações ecológicas facilita muito na leitura de várias questões no Enem, principalmente no Enem. Quando a gente olha para esse nomão aqui, relações ecológicas, tem um outro nome que em alguns exercícios da apostila de vocês aparecem, mas é um nome um pouco antigo, que significa a mesma coisa que relações ecológicas, mas é alelobiose. Então, alelobiose e relações ecológicas são a mesma coisa, tá? Então, em alguns exercícios da apostila de vocês, está como nome alelobiose. Já faz muitos anos que a gente já não usa mais alelobiose, mas às vezes aparece só para confundir de mau gosto da pessoa que fez a prova do vestibular ou que fez a prova do Enem. Ele é um nome antigo, mas ele pode aparecer. Então, alelobiose é sinônimo de relações ecológicas. E aí lembrem que biólogo gosta de dar nome para as coisas, a gente gosta de confundir, gosta de piorar a vida de vocês. A gente nasceu, nós biólogos nascemos com essa vantagem ou com essa necessidade de complicar a vida e a gente dá nomes diferentes para as mesmas coisas. Brincadeira, né? A gente, cada nome tem essa relação. Então, vamos ter uma coisinha na cabeça? Relação precisa ter 2 ou mais organismos. Eu preciso ter 2 ou mais entes para que eu tenha uma relação ecológica. Isso não só ecológica, mas qualquer relação da nossa vida. Se 2 pessoas não estão na mesma sintonia, o negócio não vai funcionar. Então, quando a gente está falando de relação, eu preciso trabalhar com 2 organismos se relacionando ao mesmo tempo. O que acontece dentro das relações ecológicas é que esses organismos podem ou não ser da mesma espécie. Então, quando eu falo de uma relação entre espécies diferentes, é uma relação interespecífica. Então, e de entre espécies diferentes. E aí, uma relação que pode acontecer dentro da mesma espécie, eu tenho uma relação intraespecífica. Então, intra-a de mesma espécie. Entre espécies diferentes, interespecífica, e dentro da mesma espécie, intraespecífica. Em ambos os tipos de relação, tanto entre espécies diferentes quanto entre organismos da mesma espécie, a gente pode ter uma relação harmônica quanto uma relação desarmônica. Mas, professora, eu não entendi. Como que dentro de seres da mesma espécie, a gente pode ter uma relação desarmônica? Gente, vocês têm irmão, não tem? Se vocês têm irmão, vocês entendem do que eu tô falando, vocês vão entender do que eu tô falando, tá? Então, relação desarmônica é quando um organismo ou quando algum dos entes dessa relação tem um prejuízo. Então, o que define ter uma relação desarmônica é o prejuízo de um dos entes da relação. E ter uma relação harmônica significa que ela não tem prejuízo para nenhum. Então, o que pode acontecer e que a gente confunde muito nas relações harmônicas é que para todo mundo tem que ser positivo. Não necessariamente. Para a relação harmônica, o que acontece é que ninguém pode sair negativo, ninguém pode sair mal. Se ninguém saiu mal, é uma relação harmônica. Se alguém saiu prejudicado, é uma relação desarmônica. Pode todo mundo sair prejudicado? Não, se todo mundo sair prejudicado, a relação não faz sentido, o negócio não vai fluir. Então, um pode sair prejudicado e o outro sair de forma positiva, que é o que acontece quando a gente está falando, por exemplo, de predação. Cadê a predação? Relações ecológicas interespecíficas, que é o predatismo, predação lá em cima, ó. Para um é positivo, mas para o outro, não. Se para um é positivo e para o outro é negativo, a gente coloca em desarmônica. Mas as relações nunca podem ser negativas para os dois lados, senão a relação não se estabelece. Tudo bem? A gente olhando para essas relações, para esses tipos de relações, a gente passa a olhar cada uma dentro do seu quadrado. Dentro das relações intraespecíficas harmônicas, a gente tem que é positivo para os dois e é dentro da mesma espécie. E positivo para os indivíduos que estão naquela relação e é dentro da mesma espécie. Então, a gente tem a colônia e a sociedade. O que são colônias e sociedades? Qual que é a diferença entre elas? Quando a gente está falando de colônia, eu preciso ter um indivíduo grudado no outro. Eu preciso ter um superorganismo. Então, normalmente, as colônias, a gente tem 2 maneiras de tratar ela. Cada um como um indivíduo isolado ou como um superorganismo. Por quê?
Porque esse superorganismo, cada indivíduo tem as suas particularidades, mas eles são tão necessários, tão fisicamente ligados, tão interdependentes um do outro, que o corpo deles é um junto do outro. Então, isso é o caso que a gente encontra em anêmona. Anêmona, ou nos organismos que fazem recifes de coral. São sempre organismos coloniais, ou a maioria deles são organismos coloniais. O que vai acontecer? Lá na base deles, eles estão tudo ligadinho um no outro. Então, são organismos que sempre formam formam um grupo, tá? Isso acontece muito em anêmona, acontece muito em quinidária, acontece muito em porífera. E em alguns organismos que são cordados, mas aí a gente vai ver mais para frente, dificilmente você já tem ouvido falar, que são as salpas. Salpas são indivíduos que têm notocorda, que são muito próximos aos vertebrados em termos de evolução, porém, eles apresentam características ancestrais. A gente vai ver eles mais para frente. As salpas são coloniais, então só para vocês terem na cabeça. Salpas são coloniais, a maioria dos poríferas são coloniais, e a maioria dos corais, dos quinidários formadores de corais, também são coloniais. O que isso significa? Significa que eles têm uma relação física entre os organismos, entre os indivíduos. Eles são ligados literalmente um ao outro. Quando a gente fala de sociedade, aí é a sociedade como normalmente vem na nossa cabeça. A nossa espécie apresenta uma sociedade. O que isso significa? Eu não consigo fazer tudo sozinha. Eu dependo de outros organismos para me alimentar, eu dependo de outros organismos para me defender, eu dependo de outros organismos para organizar a minha sociedade, mas eu não sou ligada fisicamente neles. Então, quando eu tenho uma relação onde os organismos são interdependentes, eu preciso do meu companheiro para sobreviver, mas eu não sou fisicamente ligada deles, eu sou separada, eu tenho um corpo separado do outro, eu chamo de sociedade. Então, na sociedade, uma abelha social, ela não consegue viver longe, ela não consegue ficar longe da sociedade, ela depende da sociedade. Assim como o nosso grupo de organismos. A gente depende da sociedade para sobreviver, entendeu? Mas a gente não tem uma união física, eu não estou grudado um do lado do outro, tudo bem? Essa é a diferença entre os dois. Se um ente da sociedade acaba trazendo problemas para a sociedade, normalmente eles não têm um problema muito generalizado. Eles tiram aquele ente da sociedade, deixam ele de lado, e ele acaba morrendo por ficar longe da sociedade. Quando a gente fala de colônia, quando um desses entes da colônia tem um problema, normalmente a colônia toda sofre. Por quê? Porque aí a gente está falando de um super indivíduo, um super organismo. Cada um são indivíduos em separado, só que vivem todos unidos. Então, cada um desses aqui é um indivíduo. Eu sei que essa parte é meio chata, mas cada um desses aqui é considerado um indivíduo. Só que por eles estarem ligados todos na sua base, se esse aqui ficar doente, provavelmente tudo isso aqui fica doente. Por quê? Porque eles estão fisicamente ligados. Quando a gente fala de sociedade, se um ficar doente, esse um pode sair da sociedade, pode ir para fora. E aí, nesse caso, a sociedade inteira não vai sofrer. Tudo bem? E aí, quando a gente fala de relação intraespecífica, só que desarmônica, ou seja, dentro da mesma espécie, só que não é positiva para a mesma espécie, e aí eu falo dos irmãos, quem tem irmão vai entender o que eu estou falando nesse momento. A gente tem duas relações que são desarmônicas dentro de seres da mesma espécie. O canibalismo, que é óbvio, que é quando um organismo da minha espécie se alimenta de organismos da mesma espécie. E aí, a gente precisa ter na cabeça que esse tipo de relação, normalmente ela vem vinculada com organismos que precisam provar poder dentro dos grupos. Então, a gente vê aí os leões fazem isso, leões marinhos fazem isso, algumas espécies que são de comunidade fazem ou praticam canibalismo, porque ela é um indicativo de poder dentro daquele grupo. Então, quando um leão macho vai lá, domina um grupo, mata o outro, mata o seu antigo dono, normalmente ele se alimenta dos filhotes daquele antigo líder. Por quê? Porque ele vai garantir que todos os filhotes ali para frente sejam dele e não sejam do outro líder. Então, o que acontece é que numa relação normalmente canibalística, ela tem a ver com relações de poder dentro dos grupos, de dizer que é ele que está mandando naquele momento, tá?
Quando a gente fala de competição, aí eu tô falando de disputa entre organismos da mesma espécie. Essa disputa, aí olha lá que teu irmão vai lembrar do que eu tô falando. Pode ser por comida, pode ser por espaço e pode ser por amor. Ah, professora, mas eu nunca briguei com a minha irmã, com o meu irmão por causa de namorado. Não, mas você brigou pelo amor da mãe, não brigou? Você não chegava lá e falava assim, ai, você é mais velha do que eu, você não sei o que. Todo mundo já falou isso. Todo mundo já sentiu isso. Por quê? Todo mundo tem irmão, né, no caso. Por quê? Porque o amor de mãe é um amor a ser disputado dentro da nossa espécie. E aí, esse amor, claro, pode ser um parceiro reprodutivo. Então, quando se tem uma relação de disputa entre dois organismos por amor, pode ser uma relação por atenção, que é o que é mais comum na nossa espécie, ou nas outras espécies por disputa de parceiro reprodutivo. Então, quando você vê lá os passarinhos dançando um contra o outro para dizer quem que dança melhor. Quando você vê lá os cervos lá batendo um de cabeça no outro para dizer quem tem a cabeça mais dura, para dizer quem é o mais forte e quem é o melhor. É uma disputa intraespecífica por amor e que normalmente vai causar algum tipo de problema para aquele que saiu em desvantagem ou para aquele que perdeu aquela disputa. Espaço e comida, normalmente elas são vinculadas, porque normalmente onde aquele espaço que tem comida é o espaço que é mais vantajoso para aqueles organismos. E aí eu tenho certeza que todo mundo já brigou com o irmão lá pelo espaço no sofá, todo mundo já brigou com o irmão por causa daquela pizza, sabe aquela pizza que você deixou na geladeira, esperando o dia seguinte, assim, ó, salivando, aí você acordou de manhã, o filho da mãe acordou mais cedo e comeu outro pedaço de pizza que estava sonhando com ele, e vocês brigam por causa disso? Na nossa espécie isso acontece, só que a gente normalmente, como a gente tem um conceito, uma organização um pouquinho diferente, essa disputa não necessariamente é uma disputa de foice. Mas em outras espécies, essas disputas entre organismos da mesma espécie por comida podem trazer, inclusive, redução nas populações. E comida normalmente tem, é o que eu falei, normalmente ela é uma disputa de comida e espaço ao mesmo tempo, porque os espaços que têm mais recurso alimentar são os espaços que são mais disputados. Tudo bem? Agora, a gente passa a olhar relações que são entre espécies diferentes. Então, eu tenho organismos de espécies diferentes que estão se relacionando. E existem relações que podem ser harmônicas e desarmônicas também. Dentro das harmônicas, a gente tem protocooperação, mutualismo e comensalismo. E aí, cuidado para não confundir essas três relações ecológicas, porque tem horas que nos exercícios eles tendem a fazer com que a cabeça misture. Vamos lá. Mutualismo é quando a relação é essencial. E aí, toda vez que eu estiver falando de relação mutualística, o exercício tem que te falar assim: é necessária para a sobrevivência, é essencial para a vida, um depende do outro. Então, quando eu estou falando de uma relação mutualística, eu estou falando de uma relação onde os dois indivíduos precisam um do outro, um precisa do outro ente para sobreviver. E aí eu quis trazer uma relação que é de planta, porque normalmente a gente sempre pensa em animais nas relações ecológicas, mas planta também tem relação ecológica bem forte com outros organismos. Então, isso aqui é o que a gente chama de leguminosa, que é uma planta que produz tem uma alta taxa de produção de proteínas, ou seja, quem é vegetariano come muito feijão, come muita lentilha, come muita soja, grão de bico. Por quê? Porque essas plantas têm nas suas raízes fontes de proteína. E aí a gente precisa olhar para essas lenticelas aqui, que são estruturas, são como se fossem colônias de bactérias dentro das raízes das plantas. Então, quando a gente olha para as plantas que são produtoras de proteína, que são as leguminosas, elas têm na sua base, lá na sua raiz, essas concentrações essas bolinhas aqui, que são colônias de bactérias. Essas bactérias são fixadoras de nitrogênio. A fixação de nitrogênio, vocês já viram na apostila anterior com o Bruno, que ela é necessária para a produção de proteína. Então, o que acontece? Lá no solo tem as plantas, que tem as bactérias que fixam nitrogênio. Lembram lá do ciclo do nitrogênio? Essas plantas fixam nitrogênio e as plantas absorvem, essas bactérias fixam nitrogênio e essas plantas absorvem esse nitrogênio. O que acontece com as leguminosas? As leguminosas têm uma fonte só delas de nitrogênio, que faz com que elas tenham frutos, tenham sementes que são riquíssimas em nitrogênio, são riquíssimas em proteína. Então, o mutualismo é quando a relação é essencial para ambos. Se a bactéria sai daqui, ela morre. Se a planta
ficar sem essas bactérias, ela morre. É uma relação que hoje ela está tão bem organizada que uma sem a outra não funciona. Quando a gente fala de protocooperação, e aí preste atenção na diferença entre protocooperação e mutualismo, protocooperação é eu te ajudo, você me ajuda, mas assim, se você não estiver ali, eu consigo me resolver sozinha. Então, protocooperação, os dois têm vantagens, para os dois é bom, mas se um não tiver o outro, não faz diferença. Olha a diferença entre o mutualismo. Mutualismo, os dois necessitam um do outro para sobreviver. Quando eu falo de protocooperação, e aí protocooperação tem várias subdivisões, que aí na apostila traz para vocês, mas vocês não precisam decorar todas elas, sabendo que a protocooperação tá ótimo. Protocooperação é bom para mim e é bom para você, mas a gente consegue viver em separado. Então, quando vocês verem uma questão que vai falar de protocooperação, ela tem que falar assim, existem vantagens na presença dos dois, porém a vantagem não é essencial. Tem que ter alguma coisa que dê a entender nesse contexto. E aí a diferença entre protocooperação e comensalismo, olha lá, para cá tem que ser bom para os dois. Aqui no comensalismo é vantajoso para um só. E aí, normalmente, tem vários exemplos de comensalismo que são colocados como exemplos errados de comensalismo. Eles são colocados como protocooperação. Nesse caso aqui da rêmora e do tubarão, é um exemplo classicaço dos livros de ensino fundamental que está errado. Porque eles colocam esta relação como uma relação de protocooperação e ela não é uma relação de protocooperação. O que acontece nesse caso aqui? A rêmora come resto de comida do tubarão. Para o tubarão é resto, não faz a menor diferença a rêmora tá ali comendo aquela comida ou não. Agora, para a rêmora faz. A rêmora que está sendo protegida, porque ninguém vai chegar perto dela por causa do tubarão, e ela ainda tem a alimentação. Para o tubarão não faz diferença, para a rêmora faz. Olha a diferença entre o passarinhozinho e a capivara. Esse pássaro come insetos. A capivara tem pulgas. Esse passarinho come as pulgas da capivara. A capivara sobrevive com as pulgas? Sim. Ela consegue tirar aquelas pulgas de outras maneiras ou ter menos problema com pulga de outras maneiras. Mas, se tiver um pássaro que está comendo as pulgas, 1000 vezes melhor. Concorda? Esse pássaro conseguiria comer qualquer outro bicho? Conseguiria comer qualquer outra pulga ou bichinho que está na terra? Consegue. Mas ele comendo as pulgas da capivara, ali é uma fonte quase que interminável de comida que ele não precisa ficar cavocando terra ou se expondo a maiores perigos. Ele vai ali comer o banquete dele no momento. Tudo bem? Então, protocooperação bom para os dois, mas não é essencial. Mutualismo bom para os dois e essencial aos dois. E comensalismo é bom para um, indiferente para o outro não faz diferença, a população dele não muda na presença daquele primeiro, mas aquele primeiro tem vantagem. Tudo bem? E aí, entre as interespecíficas desarmônicas, uma coisa que eu queria que a gente prestasse atenção é predação não necessariamente é predador. É o predador topo de cadeia lá, aquele carnívoro, nossa senhora, que vai comer um monte de carne. Não. Quando a gente está falando de predação, o pandinha lá comendo a plantinha, ele está predando a planta. É um predador herbívoro? Sim, ele é um predador herbívoro. Mas ele continua sendo um predador. Ele está se alimentando de um outro organismo vivo. Então, quando a gente fala de predação, é quando um organismo se alimenta de outros organismos vivos. Independente se os organismos vivos são animais ou vegetais. Então, o panda também é predador. E o leopardo também é predador. O detalhe é que eles predam coisas diferentes. Esse aqui é um predador herbívoro, esse aqui é um predador carnívoro. Tudo bem? E aí, quando a gente olha aqui para as interespecíficas desarmônicas, a gente vê de novo a competição. Nesse caso, a competição, ela vai acontecer quando os organismos ocupam o mesmo nicho ecológico. E aí, retomem lá primeiro o conteúdo da primeira apostila que vocês falaram com o Bruno, o que é um nicho ecológico. Nicho ecológico é quando eu tenho ali relações parecidas. Quando eu tenho o meu conjunto de relações, o que eu faço no ambiente, as minhas ações no ambiente são todos os meus nichos ecológicos. Então, quando eu durmo, o que eu como, quando eu acordo, como eu me relaciono, com quem onde eu me reproduzo, quando eu me reproduzo, isso tudo é nicho ecológico. Quando
eu tenho um organismo que tem um nicho ecológico perto do meu, eu vou disputar por algum recurso. Então, o que acontece aqui, ó? Nesse caso, eu tenho o castorzinho disputando com os passarinhos por um recurso alimentar. Por que eles estão ocupando? Eles ocupam o mesmo nicho ecológico porque eles comem o mesmo tipo de alimento e eles estão sobrepondo o seu nicho. Ou seja, eu tenho um conjunto de relações que é muito semelhante um com o outro. Ou seja, eu vou ter que disputar com aquele outro por alimento. Então, essa sobreposição de nicho traz uma competição. Agora, vamos pensar lá. Faz sentido eu falar de uma competição, de uma sobreposição de nicho ecológico, quando eu tenho organismos, mesmo no mesmo nicho, só que em lugares diferentes? Não. Se eu estiver falando de um castor e estiver falando de um quero-quero, que eu tenho aqui, um castor lá do norte, lá dos Estados Unidos, e um quero-quero aqui no sul, eles até podem ocupar o mesmo nicho ecológico, eles podem até ocupar, ter as mesmas relações, mas eles estão em espaços diferentes, eles não estão competindo. Então, para competir, eu preciso estar no mesmo lugar e ocupar o mesmo nicho, o mesmo conjunto de relações ali. Nesse caso aqui, se todo mundo come a sementinha, todo mundo vai disputar pela sementinha, tudo bem? Dentro ainda das interespecíficas desarmônicas, a gente olha dois que eu acho importantíssimos a gente ter a diferença na cabeça, porque esse parasitoidismo tem aparecido mais vezes. Qual que é a diferença entre um parasita e um parasitoide? O parasita é um organismo que vai se utilizar do seu corpo para sobreviver. Então, se você morrer, ele também morre. Então, o parasita nunca quer que você morra. Ele até pode descontrolar o seu processo em algum momento. Já te respondo, Letícia, só um pouquinho. Ele até pode descontrolar em algum momento esse processo de crescimento e aí trazer algum mal para o seu organismo, mas normalmente o parasita vai ficar quietinho dentro do seu corpo. O parasitoide não. O parasitoide, ele utiliza o corpo do seu hospedeiro como uma fonte de nutrientes em um determinado período de tempo. Então, o que acontece aqui? Isso aqui é uma lagartinha, isso aqui são ovos de vespa que estão crescendo dentro da lagarta. Então, a vespa vem, coloca os ovos dentro da lagarta, as larvas da vespa crescem dentro do corpo da lagarta, se alimentam da lagarta viva, o rolê é feio mesmo, eles se alimentam da lagarta viva e se nutrem da lagarta viva. Quando eles nascerem, essa lagarta morre. Obrigatoriamente morre, se já não tiver morrido antes. A têniazinha lá no teu intestino, ela pode até te dar uma congestão ali, uma dor de barriga, mas ela não vai querer que você morra. Se você morrer, ela morre também, tá? Deixa eu abrir aqui. Qual a diferença entre competição intraespecífica e interespecífica? A diferença ali, Letícia, é sobre o que eu vou disputar. Quando eu vou disputar... Opa, deixa eu voltar. Quando eu vou disputar dentro da minha mesma espécie, eu estou disputando por 3 coisas: comida, espaço e amor. Quando eu estou disputando entre espécies diferentes, o amor cai fora, porque não faz sentido. Então, eu tenho competição por comida e por espaço. Se eu estou no mesmo espaço e como a mesma coisa que o outro organismo, eu vou disputar com ele de alguma forma. Entendeu? Então, por exemplo, assim, nesse caso aqui do exemplo, eles estão disputando pelo mesmo alimento. Eles ocupam o mesmo espaço e estão disputando esse recurso alimentar em questão, que é uma semente qualquer. Tudo bem? Então, a diferença é se ele está ocorrendo dentro da mesma espécie ou está ocorrendo entre espécies diferentes. O efeito sobre as populações é o mesmo. Provavelmente, uma das populações vai ter uma redução no número de indivíduos. Elas nunca vão conseguir chegar no seu potencial biótico, no seu máximo de reprodução, porque sempre tem alguém que está disputando com ela. Tudo bem? E aí, o nosso último tipo de relação ecológica, sem problemas, por nada. Quando a gente fala do último tipo de relação ecológica, que são as interespecíficas desarmônicas, a última que a gente precisa ver é o amensalismo ou antibiose. Amensal é um organismo que a sua presença causa a morte de outro. Não porque ele está predando, não porque ele está competindo, mas porque ele está produzindo algum composto químico que impede o crescimento de outro organismo. Qual que é a ideia aqui? A penicilina, vocês já ouviram, já tomaram bezetacil na bunda, né? Aquela bezetacil que dói e você fica 3 dias sem sentar. O que acontece? Da onde que veio essa penicilina?
A penicilina é um produto, a bezetacil é penicilina que vem de um fungo. Como que descobriram esse fungo? Na maior cagada da face da terra da ciência e da medicina, eles estavam cultivando bactéria e alguém esqueceu a placa aberta e esse fungo começou a crescer. O que eles perceberam? Que quanto maior esse fungo, menos bactéria tinha na placa. Ou seja, esse fungo aqui estava matando as bactérias de alguma forma. Aí tem duas opções: ou eles estão competindo, ou ele está matando realmente. E aí eles descobriram que esse penicillium produzia uma substância que, quando jogada na placa de Petri, matava as bactérias. Isso aqui salvou uma galera na Segunda Guerra Mundial. Descobriram isso aqui bem entre a Primeira e a Segunda Guerra, e a penicilina salvou um monte de gente das infecções bacterianas. O que acontece aqui? A penicilina é um antibiótico natural produzido pelo penicillium que mata essas bactérias que estão aqui. Basicamente, as bactérias, praticamente todas as bactérias que a gente tem no nosso corpo são mortas pela penicilina. Então, a produção da penicilina, a penicilina é uma substância produzida pelo penicillium que mata a bactéria, tá? Esse é um exemplo que a gente consegue usar no nosso dia a dia. Agora, tem dois exemplos que são ruins no nosso caso, que é o pinus e o eucalipto e vocês já viram os robofícias, né? Já viram os protozoários lá com o Bruno. Os pinos, se vocês já foram para o interior do estado e já prestaram atenção no solo, onde tem pinos não tem nada que cresce embaixo. Onde tem pinos, onde tem eucalipto, nada cresce embaixo. Por quê? Porque o pinus e o eucalipto produzem substâncias tóxicas que são liberadas no solo. Desculpa, gente. E essas substâncias liberadas no solo impedem o crescimento de outras plantas. Então, você olha uma plantação de pinos e de eucalipto, você não vê mais nada, absolutamente nada crescendo embaixo, porque elas produzem tóxicos que são liberados no solo que impedem o crescimento. Então, elas não estão se alimentando daqueles outros seres, elas não estão competindo com aqueles outros seres. Elas estão impedindo o seu crescimento. Quando a gente olha aqui para as rodofícias, que são essas bactérias de cor... Bactéria não. São esses protozoários de coloração vermelha. Eles têm essa coloração vermelha porque eles têm bastante ferro na sua estrutura, na sua célula. E aí o que acontece? Eles produzem compostos tóxicos. Além de produzirem os compostos tóxicos, o crescimento deles impede a passagem de oxigênio para baixo, para a água. Então, o que eles vão fazer? Eles produzem toxinas com base em ferro, e essa toxina com base em ferro começa a matar os bichos que estão embaixo. Além disso, quem não morrer por causa do ferro, morre asfixiado. Por quê? Porque eles consomem todo o oxigênio que está na superfície, acabam com o oxigênio que vai ficar dissolvido na água, e os bichos que estão lá embaixo morrem asfixiados. Não morreu pelo ferro, morreu pela asfixia. Ou seja, a presença desses organismos aqui matam e impedem o crescimento e desenvolvimento daqueles que estão embaixo. Então, isso é um amensalismo ou antibiose. Antibiose, antivida. Então, é uma coisa que eu produzo que é anti ou é contra a vida do outro organismo. Tudo bem? Susse, pessoal!